Ok, vamos lá. Hoje a gente vai falar de um texto antigo que nasceu, olha só, no meio de uma crise gigantesca. É o livro de Baruque. E a história aqui é sobre uma comunidade inteira no exílio, sabe? Lidando com a derrota e tentando desesperadamente achar um caminho de volta para casa. E a história já começa assim, sem rodeios, num lugar de crise profunda. Não tem nada de triunfo aqui. Pensa só, o povo de Judá, 5 anos depois da queda de Jerusalém, eles estão lá na Babilônia, foram deportados, arrancados da sua terra. O cenário é de derrota total mesmo, de exílio. E a gente é jogado direto numa cena de luto coletivo. É pesado. Um livro é lido em voz alta e a reação do povo é visceral. É choro, é jejum, é oração. Fica muito claro que as palavras daquele livro estão batendo fundo no sofrimento que eles estão sentindo. Então, essa primeira parte da narrativa serve para estabelecer o problema central. A grande questão é, por que essa catástrofe aconteceu? O que foi que deu tão, mas tão errado? A realidade é que o povo agora vive como súdito, sabe? Numa terra que não é a deles, depois de perder absolutamente tudo. Eles estão tentando processar o tamanho da perda. É a casa, o templo sagrado deles, a própria soberania, foi tudo embora. E aqui que a narrativa dá uma virada fascinante, na verdade. Porque, em vez de apontar o dedo, de culpar os outros, o livro apresenta uma coisa radical, uma autorreflexão, uma confissão coletiva. É a comunidade inteira dizendo, a responsabilidade é nossa. Essa confissão começa de forma bem direta. Pecamos contra Javé. E para quem não sabe, Javé é um dos nomes para Deus na Bíblia hebraica. O argumento principal do livro é esse. Olha só, o sofrimento deles não é por acaso, não é aleatório. É um resultado direto das ações deles mesmos. Eles admitem que têm um histórico de ignorar os avisos, de não dar ouvidos à orientação que receberam. O texto usa até uma palavra forte. Diz que eles foram recalcitrantes, ou seja, teimosos, se recusando a escutar. Então, o ponto-chave da confissão é justamente esse. Admitir que eles se afastaram do seu Deus para abraçar práticas de outras nações, sabe? Servindo a deuses que não eram os deles. E é aí, segundo o livro, que está a raiz de todo o problema. Bom, agora a gente chega num ponto de virada. O lamento começa a se transformar numa busca por solução. A lógica é, se a desobediência foi a causa da queda, qual é o caminho de volta? Como se conserta isso? E é aí que o texto lança a pergunta central, que vira o motor da busca para sair do desespero. Onde é que está a sabedoria? Onde se encontra a verdadeira sabedoria? Aquela que leva à vida. E a resposta, olha só que interessante, é surpreendentemente direta. A sabedoria não é nenhum segredo escondido, nada inatingível. Pelo contrário, ela é a própria lei divina, algo que estava ali, acessível, cheio de vida, mas que eles simplesmente tinham deixado de lado. Para deixar isso bem prático, o livro dá um exemplo muito concreto de como viver com sabedoria. E ele foca justamente na tentação da idolatria. E onde? Lá na Babilônia, bem no centro do poder que tinha derrotado eles. E o que é muito legal aqui é o contraste absurdo que o texto desenha. Pensa bem, de um lado, os ídolos da Babilônia. Eles não falam, precisam ser carregados nos ombros, precisam que alguém limpe a poeira deles. Do outro lado, o Deus de Israel, que comanda as estrelas, que manda a chuva. O texto usa esses detalhes bem vívidos para mostrar como esses deuses feitos por mãos humanas são impotentes. O autor chega a usar umas imagens muito fortes, quase sarcásticas mesmo, para desmontar qualquer admiração por essas estátuas. Ele compara os ídolos a um espantalho, a algo onde morcegos e andorinhas pousam. A mensagem não podia ser mais clara. Isso aí não é Deus de jeito nenhum. Ok, então depois de diagnosticar o problema e de apontar a solução, o livro caminha para o seu final. E ele culmina numa visão poderosíssima de esperança e de restauração. Porque a jornada, felizmente, não termina no exílio. Primeiro, a gente ouve a voz da própria Jerusalém. Ela é personificada como uma mãe de luto, sabe? Completamente desolada, sozinha, porque os filhos dela foram levados embora. É uma imagem de dor, de abandono total. Só que aí, a voz de Deus responde diretamente a esse lamento. E a ordem é, levante-se, Jerusalém. Aqui o arco da história se fecha, sabe? Vai do desespero total para uma esperança cheia de alegria. A promessa de reencontro, de restauração. E a transformação que é prometida é profunda. A roupa de luto é trocada pelos adornos da glória de Deus, pelo manto da justiça. É uma virada de 180 graus,
que termina com um novo nome, Paz da Justiça. Pensa só, é uma mudança total de identidade. Deixa de ser desolação para ser um propósito renovado. E assim, o livro de Baruque, que foi escrito para um povo no exílio há milhares de anos, deixa uma pergunta que continua super relevante. Em tempos de crise, onde é que a gente encontra a verdadeira sabedoria? A resposta do livro é clara. Não está no poder de fora, não está nos ídolos. Está no ato de olhar para dentro, de confessar e de retornar para um caminho de sabedoria que realmente dura.